É a primeira vez que faço uma apresentação pela FEBRAF. Talvez muitos de vocês saibam, eu era um oposicionista à FEBRAF, e graças ao nosso novo presidente, toda a filatelia brasileira hoje se congrega, e é uma honra, um prazer estar aqui. Agradeço também ao Mackenzie pela oportunidade, essa nova iniciativa, é uma coisa brilhante. Não temos visto isso na filatelia brasileira no passado recente. E a presença de vocês. Minha apresentação é sobre quais os materiais determinantes para uma boa coleção de história postal e como apresentá-los. Tema escolhido pelo nosso organizador Rubem Porto, não questionei, achei maravilhoso. Não combinei com o Clerman, mas espero que isto não seja uma repetição do que ele acaba de fazer. Não é surpresa, mas não tem nenhuma discordância do que está aqui, nenhuma divergência com o que ele apresentou, ou seja, deve dar pouco debate, o que não é bom para a filatelia. Mas vou falar sobre materiais e sobre um assunto menos abordado pelo Clerman, que é título. Para ver se funciona nossa maquininha. Essa é a agenda da minha apresentação, o que é material determinante. Título, como já disse, vai ser a base dessa apresentação. Pergunta para vocês o que vem antes, material ou título, na formação de uma coleção. A dinâmica entre material, tratamento e título. O material na avaliação, tema mais do que coberto pelo Clerman. A apresentação, também coberto pelo Clerman, mas talvez uma nova visão. E um item 7, talvez não coberto pelo Clerman, que é a aquisição de material. Uma pequena introdução antes para quem não está há tantos anos na filatelia como alguns de nós estamos. A filatelia brasileira é recentemente nova, como estudo, e, vamos dizer, comparada aos países mais adiantados, nós estamos anos-luz atrasados. A filatelia brasileira começou com grandes nomes de colecionadores tradicional, como em qualquer país do mundo. Começou com Paulo Aires, Kester, dois do Rio Grande do Sul, que não me lembro o nome, Nassinovic, Bop, Maurino. Esses eram colecionadores de tradicional que, devagarzinho, foram entrando na carimbologia. Eu acompanhei o final da carreira de alguns deles. Em seguida a estes nomes importantes, entraram para a filatelia brasileira dois mais poderosos e que chegaram a grandes prêmios internacionais, que foram Práquia e Ângelo Lima. Ambos também enveredaram um pouquinho para a coleção tradicional. A transição tradicional para a história postal não tem 10, 15 anos no Brasil. Faltou mencionar o nome do Ilari Rosário, que também era colecionador tradicional, mas muito voltado à história postal, digamos, carimbologia. Então, carimbologia foi a ponte de ligação entre tradicional e história postal. Correndo paralelamente aí, numa direção mais adiantada de história postal, tivemos o nosso saudoso Paulo Comelli e, mais recentemente, ou juntamente com ele, o Clerman, que são os grandes incentivadores da história postal e os premiados da história postal em nível internacional. Eu comecei como tradicional também. A filatelia, a tradicional e a história postal tem uma grande diferença que eu vou tentar mostrar aqui para facilitar o que vem depois. A tradicional começa como você começa como criança, a acumulação de material. Em seguida vem o ordenamento do material. E depois uma coleção, que você chega a expor ou não. Na história postal, você tem mais, escolhe mais um tema do que uma série filatélica. Na tradicional, como mencionou o Clerman, a raridade talvez seja o assunto que mais pese. A raridade e o completeness de uma coleção é o que mais pesa na cabeça de um tradicional.
Na história postal, não há dúvida ao tratamento. Uma coleção tradicional é muito estática no tempo, ou seja, você escolhe o seu tema, o seu título, e dificilmente você muda. Você tem que mudar, você muda total a coleção, muda de material ou de país. A história postal não para nunca, é dinâmica e não tem fim, se você quiser. E requer N estruturações da sua coleção, em termos de título, subtítulo, tratamento e estrutura da coleção. Eu gosto de dizer que o tradicional é um hobby individual, você pode fazer sozinho, basta que estude. A história postal é quase impossível. Se você não dialogar e não tiver divergências, você não vai chegar a uma boa coleção. E, por último, na tradicional, eu acho que a pessoa se casa com o catálogo e volto a insistir no meu tema principal de hoje, além do material, que é título. Na história postal, o casamento com o título é tudo que você tem que se conscientizar. Após essa introdução, item 1 dos 7 que eu vou apresentar é o material determinante, como pede o Rubem Porto. Material determinante, quem tem isto não tem raridade, está correto? Ou seja, estamos falando de raridade. É uma esbanja raridade. Só 2 exemplos, podia ter mostrado um packstrip ou qualquer outra coisa. Ela tem que demonstrar conhecimento e pesquisa, o material determinante. Se você não conseguir, com o material que você adquire, mostrar algum conhecimento e pesquisa, algumas vezes é melhor nem comprar, a não ser que ele seja para completar alguma coisa. Como é que você demonstra? Eu peguei um exemplo que os filatelistas daqui vão gostar, alguns já conhecem essa peça, para uma peça que eu acho que, das que eu conheço, que mais mostra conhecimento e pesquisa. Esta peça, para mim, durou 3 anos ou 4 anos de escrevê-la corretamente. Se eu não fiz essa descrição 100 vezes, eu fiz 200 vezes essa descrição. E as outras 199 estavam com algum erro. Isso aqui é uma peça que sai do Rio Grande do Sul. Eu vou me estender um pouquinho aqui, porque eu sei que vocês gostam de selo. Sai do Rio Grande do Sul, coloca-se um porte de 240 réis com selos brasileiros, convenção de 42, para mandá-la ao Rio de Janeiro, porque essa carta vai a Cali, na Alemanha. Tem que ir ao Rio de Janeiro. Então, ela paga o porte brasileiro com esses selinhos que estão aí, que é o 3º porte marítimo. Como diz o Clerman na sua apresentação 2 ou 3 vezes, certas coisas não dá para não escrever. Ou seja, esta não é uma peça que dá para escrever em uma linha, como uma carta que tem um olho de boi só e vai de Itambé para São Paulo. Além disso, essa carta tem este segura, está escrito aqui, que é um registro onde o emissor da carta pagou mil réis para cada 50 mil réis de prêmio de seguro. É a única conhecida nesse aspecto pré-convenção francesa, pré-inglesa. Esta carta vai ao Rio de Janeiro, entra no correio inglês. No correio inglês, ela embarca no vapor Severne, chega em Southampton, na Inglaterra, onde 5 shillings. Ali mesmo acho que tem 10. Onde 5 shillings e 7 pence são debitados ao correio da Prússia. Só para ler esses 5 e 7 aqui, você precisa ter alguma experiência já. Não é qualquer um que sabe que isso aqui é uma taxa inglesa de débito a um outro correio. Esta carta entra no trâmite normal dentro da Europa, pelo caminho de Aachen e Bélgica, para ir à Alemanha, e, ao chegar em Aachen, recebe este carimbo aqui, que é o de trânsito normal. Neste lugar, o agente do correio coloca o peso 1,8 décimos de lot. Já é uma medida pouco comum aqui. Faz a conta. Esse 5,7 aqui é composto de 2,7, porte duplo de 2 shillings e 7
2 shillings e 7 dimes, duplo, mais 6 de trânsito na Inglaterra, mais 6 de trânsito na Bélgica. Quer dizer, também não é fácil, tem que conhecer a convenção entre Inglaterra e Europa continental. O indivíduo, no caminho, faz a conta em Neugroschen e chega em 63 Neugroschen e 3/4. Erra, porque o número certo é 65, e faz essa pequena correção aqui em cima, de 3 para 5. Isso aqui também levou um ano para mim saber por que ele tinha cobrado errado 63, quando a soma dos Neugroschen é 65. Essa carta chega no destino final, é cobrado 1 thaler e 3/4 de Silbergroschen, que é outra moeda do recebedor. Essa carta tem Convenção Postal Interna Brasileira, uma companhia marítima dentro do Brasil, o escritório do Correio Inglês no Rio de Janeiro, o navio da Royal Mail para a Inglaterra. Esqueci de falar que tem um seguro ainda pago no Brasil, fora os selos. Tem a Convenção Inglaterra-Europa Continental, com trânsito Bélgica. Tem 5 moedas diferentes. Reis, Silbergroschen, Neugroschen, shillings, talvez mais alguma. Essa carta demonstra, obviamente, conhecimento. Uma carta. Por coincidência, está na minha coleção, não foi esse o propósito. Muito bom. Quarto item de importância no material determinante. A carta deve explicar o tema com raridade filatélica, de preferência. Nem todas têm esse privilégio. Serão só 4 itens aqui. Esta, por exemplo, é uma carta de quem faz uma coleção de Companhia de Navegação da Mensageria Imperial ou Convenção Brasil-França de 60, tanto faz. Comprei por acaso, comprei porque a data era 1860, falei, das primeiras cartas da Convenção Brasil-França. Não é só a primeira carta da Convenção Brasil-França, ela é a primeira carta embarcada num navio da Mensageria Imperial da Argentina para fora. E, mais tarde, tem selo essa carta. Selo francês, porque lá não emitiram o 280 e o 430, como aqui no Brasil, não era permitido o uso de selo francês, não tinha convenção com a Argentina. A França, esse selo valia o selo francês. É a primeira carta da Argentina para o exterior, pagando um porte com selo. A primeira carta da Argentina que paga um porte com selo não é um selo argentino, é um selo francês, mas é a primeira carta que paga um porte até o destino. Custou $225. Essa carta está na categoria... Geraldo, no caso, diga. Desculpa, na França, nessa época, não tinha convenção postal. Não na tinha. Espanha, as cartas eram pagas até o ponto de entrada. Exatamente, porque a Espanha foi pagar até a França. Perdão. Essa é uma carta que explica o tema com raridade filatélica, que é a primeira carta que sai da Argentina com selo. A primeira carta que sai do Brasil com selo, eu conheço uma e a outra não é boa. É com selo brasileiro, com verticais. E vai pelo Berna aos Estados Unidos. Novamente, eu vou cansar vocês com o assunto título. O material determinante numa coleção é aquele que ilustra o título. Esta é uma peça, de novo, uma página, de novo, para fazer simples a apresentação, da Mensageria Imperial, que eu acho que é a companhia de navegação mais conhecida por todos, que, como eu disse, ilustra o título ao meu modo de ver. Por que ela ilustra o título? O título da Mensageria Imperial supõe que está falando de barcos. Esta página apresenta o navio Berna, que é o primeiro navio após a convenção entrar em vigor entre Brasil e França, antes do Correio Consular, depois do Correio Consular. A primeira carta, pelo primeiro navio, que é o Berna,
que vai do Brasil à Inglaterra, pelo Berna, e o Berna, 5 anos depois, afunda, e esta carta é resgatada. Então, tem uma historinha, e eu vou entrar no assunto história daqui a pouco. E ilustra o tema, acho eu, com propriedade. Ilustra o título ou o tema, que é a mesma coisa. Muito bom. Título da coleção, item 2. Isso aqui é um resumo do que o Clermont apresentou em 4 páginas, muito melhor do que o que está aqui, mas eu vou repetir porque talvez esteja em algumas coisas mais simples. Por aqui, isso pode ser um checklist para você discutir o título ou estabelecer o título da sua coleção. Uma rota de história postal não é nada mais do que o remetente que manda para o correio, onde pode ou não haver entrevista e chega no destinatário. O remetente tem a sua origem, escolhe o destino, não escolhe a convenção postal muitas vezes, mas implicitamente escolhe, paga ou não paga o porte e outros serviços do tipo registro, etc. Você pode escolher só daqui um título para a sua coleção. Cartas postage due, ou cartas não pagar, postage due, ou a convenção postal de 1842 dentro do Brasil. Os correios o que fazem? Escolhe a rota, o destino, confere o porte, aplica carimbo, você pode escolher uma coleção de carimbos, fazer só uma coleção de carimbos. Transferência para outro correio, você pode fazer uma coleção de accountancy marks só. Erros ou enganos, que são um campo fertilíssimo e a paixão de toda pessoa que faz história postal. Entrega a carta ou entrega a carta e cobra. Os imprevistos, que são outro tema fascinante para a história postal, são acidentes, guerra. Você pode fazer uma coleção de guerra do Paraguai, que envolveria, talvez, selos do Brasil e da Argentina. Provavelmente não daria 8 quadros nunca. Então, na escolha do título, você tem que olhar a disponibilidade de material no mundo, não só seu recurso financeiro. Censura, como tem o Rubem Porto, uma coleção específica, que tirou o vermelho grande lá no Chile. E o destinatário que, se guardasse todos os envelopes, a filateria seria mais fácil. Novamente, eu vou falar de título. Vocês não vão esquecer de mim do subtítulo. Definir um título, o que significa? Quais dos itens tratar no quadro anterior? Ou nas páginas que o Clermont mostrou, mais apropriadamente, por lá sai mais fácil do que aqui. Significa ter uma historinha. E isso aqui é a última moda em termos de avaliação de coleções no nível FIP. Esse é um tema muito desenvolvido e mais enfatizado pelo nosso amigo Jamie Gould. E não vou me estender muito sobre ele, porque isso aqui sozinho dá uma apresentação. Mas o Clermont já falou, uma coleção deveria ter preferencialmente começo, meio e fim. Não estou falando de time frame ainda. Aí você escolhe se vai fazer de um país somente ou não. Na história postal, muita gente começa de um jeito e, durante o desenrolar da coleção, muda. Ou seja, vai mudar o título porque mudou, resolveu abranger outro país. Por exemplo, naquele exemplo que mostrei anterior, você resolve fazer uma coleção de mensageria imperial do Brasil, depois você fala, não, mas ela vinha também para a Argentina e Uruguai, vou incluir. Mudou o título. Se você escolhe se é doméstico, estrangeiro ou ambos, já vi coleções de história postal ou ideias de coleção de história postal que começaram de um jeito e o cara se deu conta que não dava para fazer só doméstico, foi para o estrangeiro. Ou ambos, ou abandonou o doméstico e colocou só estrangeiro, como fez o Comédia. O time range, o Clermont já falou bastante sobre isso, mas, em outras palavras, é a significância postal da escolha do marco inicial e final. Muita gente passa por cima disso, quando começa a sua coleção, e perde dinheiro, perde foco, porque não acionou direito o seu time range. Se prazos muito longos, vou falar de avaliação, não são muito bem vistos pelo avaliador. Se você abrange uma coleção de história postal do Brasil, começa em 1500 e vai até o dia de hoje, é uma coleção muito complexa.
muito, vai ser subavaliada de início. Concorda? Mesmo que você comece com a carta do Pero Vaz de Caminha. A história postal, já mencionou o Clermont, temos o mesmo ponto de vista, fica bem mais sem graça após a UPU. Embora existem grandes coleções só de UPU. Coleções que abrangem pré e pós-UPU, e nós temos várias das histórias postais no Brasil, tendem a ter algum desequilíbrio. Então, se puder evitar, além do desequilíbrio de material, as convenções são tão diferentes, a história postal é tão diferente. Buscar originalidade é algo importantíssimo numa coleção de história postal. Estou falando de título, hein? Não vou entrar em detalhe aqui do que é original, o que não é original, é a consciência de cada um, e nem sempre é possível para fazer um título preciso que ele seja original. Mas definir o título é a alma de uma coleção. E escrever o objetivo da coleção e a sinopse que foi mencionada aqui por cima. Não vou falar muito de sinopses, mas o colecionador brasileiro não faz a sinopse e já entra em desvantagem com os jurados internacionais. Numa última exposição de Steve, na Ásia. Onde foi? Coreia. Perdão. Eu viajo um pouquinho demais e estou ficando velho. As coleções inglesas apresentadas lá, na história postal, existiam 13 coleções, 12 o jurado tinha sinopses para ler antes da apresentação. O jurado tira muito mais informações na sinopse do que na página de apresentação, embora a página de apresentação é mais importante. E a página de apresentação, o jurado muitas vezes só tem acesso quando ele chega lá. Às vezes ele recebe cópia, mas receber a sinopse é uma recomendação que eu faço veemente. Mesmo que você seja uma medalha pequena, não deixe de fazer a sinopse. O que é sinopse, falamos noutra ocasião. Não tenho hoje campo para isto. Não definir o título é fácil o que acontece. Você perde o foco e desanima, você joga dinheiro fora. Isto é experiência própria e de todos os meus amigos. Todos. Por falta de definição de título. Agora é simples, defina o título. Então vem isso aqui, uma pegadinha para vocês. O que é que vem antes, material ou título? Para quem quer começar uma coleção de história postal. Uma resposta só. Vem o quê? Material. É uma opinião. Não é a minha, mas é uma opinião e eu respeito a sua como nada neste mundo. Olha, Felipe, sabe por quê? Você escolhe o título e começa a fazer a coleção. Aí no meio do caminho você vê que o título não está adequado. Concordo com você que entre título e material, o material pode ser mais importante do que o título para começar uma coleção, mas não é só. Não é só. O que define, o que mais importante é isto aqui, antes de começar. Não comece se você não analisou. Conhece o tema filatélico, na filatelia, conhece as convenções, conhece um pouquinho da geografia, e se você não conhece principalmente a disponibilidade do material existente, porque senão você será explorado. Não estou criticando nenhum comerciante, mas é a tendência. Segundo, de acordo com a Rosa, as boas coleções de história postal têm começado canibalizando uma coleção tradicional. Você já tem um material de uma coleção tradicional. Minha coleção de história postal, eu ganhei o Grande Prêmio na Inglaterra, a FIP, no ano 2000, com coleção tradicional. Vendi todas as peças novas e fiquei com as cartas. Eu não sabia direito o que eu ia fazer. Então, estou de novo de acordo com você. Guardei o material e escolhi um tema que foi História Postal do Brasil, onde ganhei também outro Grande Prêmio com ela mais tarde. Obviamente que aquilo não foi suficiente. Aquilo foi 20% da coleção. Mas foi uma base fundamental de um assunto que eu já conhecia. A disponibilidade do material e estudos mudam os títulos e subtítulos durante a vida de uma coleção. Não estranhe isso, porque minha última coleção já mudou de título 4 ou 5 vezes. Não é pecado, pode mudar, deve mudar para aprimorar
E depende do que você estudou e do que apareceu na tua vida. Você muda de uma mulher porque aparece outra. Muda de subtítulo ou título da coleção porque apareceu outro material. Aí, de repente. Porque não pode ter duas. O balanço do material para contar a história e não para cobrir os aspectos filatélicos de um selo. Esse é um erro comum no colecionador de história postal. Ele gosta de um selo, principalmente aquele que saiu de uma coleção tradicional. Ele gosta de um selo e parte para a história postal focado, obcecado, apaixonado por aquele selo. Então ele tem na cabeça, eu preciso completar esta série. Eu faço coleção de Dom Pedro, American Banknote, não tenho grandes cartas com o 300 réis barba branca, preciso. Não precisa nada. Está focado no selo. Não está focado na história postal, conforme, dependendo do título, muito pior ainda. Falei mais ou menos disso, evitar título que trate apenas de uma emissão postal. Você começar a fazer uma coleção, o olho de boi na filatelia brasileira, não é uma coleção legal na história postal. Fazer uma coleção como o Peter Maia fez, ou está fazendo, ou vem fazendo, sobre o longo caminho até os olhos de boi, é um título brilhante. Dos mais, talvez, na minha experiência de 10 ou 12 coleções existentes no Brasil de história postal, o título mais brilhante que eu já tive a oportunidade de ver. O longo caminho até os olhos de boi. Muito bom. Item número 4. Dinâmica, material, tratamento e subtítulo. Não vou me estender muito sobre o assunto tratamento, porque o Clermont já fez. É o mais importante dentro da história postal. Subtítulos definem o equilíbrio do material dentro da coleção. Mas a coleção tem que ter um certo equilíbrio, como disse o Clermont na avaliação, e os subtítulos são de grande importância. Se você... Bom, exemplos não faltam na cabeça de qualquer um de nós. Subtítulos definem a sua manculista, o material que te falta. Na hora que você chega num grupo de subtítulos, você sabe onde você está fraco, você está forte. Os subtítulos fazem você repensar no título, muitas vezes. Aparece um material, você quer incluir um novo subtítulo, e aquele subtítulo não se encaixa no título. E isto, já tirei pontos de avaliação, em avaliações de coleções que, com certeza, no passado recente, incluíram subtítulos que ele não havia pensado quando fez o título da coleção, e o subtítulo não se encaixa definitivamente no título da coleção. Nem o dono sabe. O título ele resolveu 5 anos antes. Tem exemplo aqui no Brasil. O subtítulo define o tratamento e vice-versa. As pessoas que têm dificuldade para entender o que é tratamento, quase podem interpretar como subtítulo. Olha os seus subtítulos e praticamente você vai saber mais ou menos o tratamento da coleção. Os subtítulos também são criados quando aparece material novo. Ordem alfabética, que é um modo muito comum, foi o modo de apresentação de todos os nossos colecionadores de história postal do passado, dos Iraria, Kester, os grandes, Bop, fazer por ordem alfabética, porque a carimbologia é difícil você escapar da ordem alfabética. Dá para escapar, dá e deve escapar da ordem alfabética. Por exemplo, a coleção do Peter estava por ordem alfabética, todos os precursores e olhos de boi, e sugeri para ele mudar. Dá para fazer por rota, ou por região geográfica brasileira. Por exemplo, o Vale do Paraíba, o interior o Tietê e o interior de São Paulo, a rota marítima para o sul, a rota marítima para o norte, Correio Rio-São Paulo, em vez de fazer ordem alfabética, que é muito pouco criativo, e volto ao tema, não tem originalidade nenhuma. Mas é a tendência de todos nós. Eu fiz um livro de 1000 páginas de carimbos do Brasil, continuação dos trabalhos do Paulo Aires e do Kester, que é por estado, e dentro de cada estado a ordem alfabética. Pelo menos é por estado, né? Bom, isso aqui é
a repetição do que, o capítulo 5 é a repetição do que falou o Clerman, o tratamento é 20, e o mais importante é a significância do título e subtítulo escolhido, importância no storyline, importância filatélica, algo que talvez não foi mencionado aqui sobre importância, existe diferença na cabeça do jurado entre a importância de uma coleção nacional, regional, semi-global e global. A tendência hoje da história postal no mundo é partir para coleções mais globais, o que é muito complexo. Uma coleção regional, se você fala, eu vou, história postal de Campinas, talvez dê para fazer até 8 quadros, se você não se importar em algum desequilíbrio de material, porque Campinas é um centro importante, dá para fazer. Mas, em termos de importância com aquela coleção da pessoa que fez correio marítimo inglês no século XIX, já perdeu a importância, do modo geral, talvez não na raridade. Então, é muito importante a escolha. Nacional é menos crítico do que regional, é mais significativo. E a maioria das coleções brasileiras são todas nacionais, de portes nacionais, que abrangem cartas para o exterior. Conhecimento filatélico e estudo pessoal. O conhecimento deve ser mostrado na seleção do material. Material pouco visto e que ainda não foi visto, foi alvo de muito estudo. O material de áreas pouco comum na classe tradicional são campo fértil. Isso aqui foi já dito de outro modo por outras literatura que eu vi, mas é um resumo de 3 ou 4 opiniões que eu coloquei nessa frase. Se você escolher aquela emissão de Madeira Mamoré, é uma coisa que não vai dar 8 quadros nunca, mas é algo diferenciado do que você fazer simplesmente história postal do Brasil. Material igual ou muito semelhante, o Clerman já falou, estou exagerando aqui, é mortal na avaliação. Já tiramos pontos de várias coleções, principalmente de história postal de pré-filatelia brasileira. O apresentador mostra 2 cartas idênticas, mesmo porte, mesmo destino, na mesma página. As 2 são raras, as 2 existentes. E bobagem, mostrar poder não leva a nada, mas que perdeu ponto. Ele tem as 2 cartas existentes, desse destino para aquele, que também não é grande coisa, hein? Não é nada para destacar, vou falar de destaque mais tarde. Estudos que mostram ter sido claramente desenvolvidos pelo apresentador pesam. Isso precisa ser mencionado de um modo discreto. Material cuja ausência não pode ser ignorada no completeness, como falam os jurados que falam inglês. Deixa eu me estender, falar 2 frases sobre isso. Tem coleção que tem certo material que não pode faltar. No dia que você faz uma coleção de São Paulo, por exemplo, se você não tem a primeira carta conhecida que saiu de São Paulo, não vamos dizer que é um problema grave. Ela não entra nesta lista, que não pode faltar. Mas se você não tem os 2 primeiros carimbos de São Paulo, nesta coleção de história postal, você está furada essa coleção. Vai perder ponto, e se existe item, completeness, não existe, mas no tratamento e conhecimento, principalmente, você vai perder ponto. Exemplos melhores do que esse carimbo de São Paulo. Eu tinha um. Uma coleção de inteiros, que é o fascínio de alguns aqui, inteiros do Brasil. Se você não tiver um capítulo ou um estudo sobre inteiros com resposta paga, eu, como jurado, vou te tirar ponto, bastante. Não é um material impossível, certo? Se discordar, a gente discute mais tarde. Coleção que item que nenhuma coleção tem, uma coleção tradicional, arroz com feijão, de olho de boi, arroz com feijão, que não apresentar hoje um capítulo, ou uma folha, ou 2, 3 folhas, sobre autos de fórum, ou como se diz em autos de fórum, se diz processos judiciais, ou capa de projetos judiciais, para mim é uma coleção de olho de boi capenga. Não
porque um de nós descobriu que aquele selo não era fiscal, mas é uma coleção capenga, porque todos os blocos de olho de boi, novos e usados, saíram de autos de foro ou de processos judiciais. Acho que esse exemplo de inteiro e de olho de boi é melhor. Bom, condição, limpeza, ferrugem, rasgo. O Clerman já falou o suficiente sobre isso. E eu sou extremamente exigente. Tem alguns amigos aqui que chamam de carta padrão Santos. É aquela que eu compro, aquela que eu não compro, mesmo rara. Raridade, item reconhecida, escassez, dificuldade de aquisição. Nos portes, selos, primeiro ou último uso, que é importante na história postal. Rota exótica, que tem peso. Acidentes, enganos de percurso. Doméstica ou internacional. E a apresentação, não vou me estender nesse item, que foi a apresentação do Clerman. Uma coleção de história postal pode apresentar selos novos, provas, etc. Já esta pergunta veio aqui. O Clerman respondeu com parcimônia e tecnicamente, e você mais enfático. O entendimento antigo era um estudo de carimbos e portes sobre selos novos que não podem ser incluídos. Isso aqui era o complexo de possível inferioridade futura que os corredores tradicionais tinham quando viram que a história postal começava a se desenvolver. O entendimento atual, incluindo jurados da FIP, é que se pertence ao tema e se ilustra o título, uma coleção de história postal pode, sim, incluir selos novos, provas, ensaios e outros documentos. O Clerman disse isto mais moderadamente, mas esse é o meu entendimento. Exemplo. Uma coleção de correio marítimo para a América do Sul. Companhias de correio marítimo para a América do Sul. Existe uma companhia de nome impronunciável, para quem não fala alemão, que chama-se Hapag, que emitiu este selo para porte de cartas nos navios dela. Aqui uma carta, um selo americano, que mandou até St. Thomas, e o cara mandou até não sei onde, e um carimbo e o selo deles, da companhia. Isso é perfeitamente pertinente. Exageros nesta área existem. O meu amigo Jamie Gould tem toneladas de provas e selos novos e blocos, grandes blocos, e ensaios numa coleção de história postal, 96 pontos na FIP. É questionado por alguns jurados, ele mas é o tema dele. O tema dele, aliás, permite muito mais. O tema dele é a UPU. E para a UPU, milhares de selos e provas foram emitidos para uso da UPU. Então, ele apresenta o selo novo, às vezes com carta. Um segundo exemplo, estou confundindo o mecanismo. É sobre prova, talvez o Clerman questione isso mais tarde, uma coleção sobre a Convenção de Berna no Brasil, 1876, pode perfeitamente começar com essa prova aqui, possivelmente com um bloco, ou um selo de 260, ou um ensaio picotado, ou outros ensaios, se houvessem. Essa é a prova do 260, selo especialmente fabricado para a Convenção de Berna, cujo porte pela moeda brasileira era de R$260. Aqui uma carta comum, nem tão comum, um destino raro que é a Irlanda, com o primeiro porte da Convenção de Berna. Então, sim, pode. Ninguém vai tirar ponto por causa disso. Aliás, pode até ganhar. Eu procurei concentrar as perguntas mais frequentes na história postal. Bom, o penúltimo item é: cada um tem um modo de ver isto. Não tenho medo de repetir o Clerman. Ele fez de um modo bastante interessante, vou fazer de outro modo. O tamanho da folha é um item muito difícil de decidir. Minha última coleção, que é companhias de transporte marítimo na América do Sul, já uma coleção mais global e menos de um país só, começou com folha A4. Como tema, eu quis ter uma história na coleção, eu achei que folha A3, aquela A3 é a dupla A4, ou seja, 8 por frame e não 16 por frame.
melhoraria a história. Não tem nenhuma dúvida, melhorou a história, foi elogiada na Coreia, só não tirou 93 pontos, prêmio especial, não chegou no grande porque tem algum desequilíbrio a coleção, e 2 jurados muito exigentes. Também isto pesa na avaliação, quem são os jurados. Nesse caso, um era o Brian, que conhece todo o material de primeira linha existente na América do Sul, e algum eu não tenho. É óbvio que não. Principalmente, tenho do Brasil, mas não tenho de outros países. Então, não cheguei ao ouro grande ainda. Fui para 3 e, só para informação, já estou mudando de novo, não gostei do A3. Vou dar alguns exemplos. Já está voltando para A4? Você não gostou do A3? Chego aí, deixa eu mostrar. Vou chegar mostrando um desenho. Essa aqui foi a minha primeira folha do primeiro correio da América Latina, que é o correio português, que começou regulamentado. Começou em 1798, com a extinção do correio Mor. Essa é a folha A3, layout, eu acho que é bonito. A parte de cima dá a oportunidade de você colocar o título, o subtítulo. Não, por sinal, eu não coloco o título, eu não repito o título principal nas páginas. Isso é questionável, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Coloco só o subtítulo, detalhes da vigência e do caminho da rota do correio português para o Brasil, 1798, até após a independência, até a Royal Mail durou este correio português, até 51, ou seja, 55, 60 anos, com um porte fixo de 80 réis, que um dos mais longevos da história da filatelia mundial. Coloco aqui algum texto que precisa, na página inicial, não é a introdução isto, e 4 pecinhas que perdem a sua importância por estarem todas numa página só. Fazem todas parte da mesma história, do mesmo tema, perfeitamente colocadas dentro do que eu quero mostrar, adaptadas ao título e ao subtítulo, mas perdem o brilho. A primeira é a primeira carta conhecida do correio português para fora, depois que a Maria I tomou para o Estado as atividades postais, de Lisboa para o Brasil, 1798. Esta aqui era do Frazão, a primeira conhecida e único carimbo de Pernambuco conhecido, 1799. Única. A de baixo, carta certa para abrir a coleção do Rio de Janeiro, do Rubem Porto, é o primeiro carimbo brasileiro conhecido. Correio do Rio de Janeiro, 1798, que, por sinal, é uma carta registrada. Entraria noutra coleção que alguém tem na cabeça. E esta aqui é a primeira carta consular, Correio do Rio de Janeiro, de 1800, também dos primeiros carimbos conhecidos, que mudou de vermelho para preto, com o Port British, ex-Caster, ex-Comelli, uma das melhores cartas da filatelia brasileira, na minha modesta opinião. Fui para um leilão para comprar esta carta e falei, vou comprar, não compro mais nada, eu preciso dela. Para mim, perdeu, joguei fora material. Separei em 2 folhas A4, com linha sul e linha, como é companhia marítima, para o título ficar pertinente, linha sul e linha norte. A linha norte, que é esta, é aquela que sai de Lisboa e é o Maranhão até o Porto de Açu, que leva essas 2 cartas, que por coincidência são da linha norte, e a seguinte, a linha sul, que são cartas do Rio de Janeiro, ida e volta. Acho que melhorou. Valorizou as 2 peças, vocês concordam? Muito subjetivo. Estou mostrando coisas de subjetividade muito grande. Acho que tiro mais ponto assim, no item raridade, do que apresentando as 4 na mesma página. Muito bom. Alternativas para A3 ou A4, na minha opinião, é A4 mais 1/3, para formar a linha, uma linha, que são... Você pode fazer também A3 mais meia A4, não fica muito bom. A alternativa seria A4, ter A4 ou, em algumas linhas, A3 mais 1/3. Complica em termos de impressora, mas hoje em dia, com a tecnologia, 3 seria 4A4, por exemplo, 3A3, varia muito, fica muito bonito o quadro. Fica muito bonito. Na sua folha A3, por favor. Pode?
por quê, Reinaldo? Sabe por quê? Eu acho que você tem razão aí no A4. Eu acho que o A3 é mais quando você tem alguma peça maior. Vamos chegar. Alguma coisa que você sabe, a gente acha brilhante todas as pessoas que pensam igual a gente, né? É o quadro seguinte. Aqui, ó. Para não competir com o Clermont, está aqui a minha peça com 7 selos. Esta peça, eu apresentava na minha coleção tradicional, eu apresentava ela em pé, porque ela não cabe numa folha 4. Certo? Ela cabe e equilibra e mostra tudo que ela pode numa folha A3 mais 1/4. A folha para aqui, viu? Não é tudo isso aqui. Aqui não falta a margem. A folha para ali, ó. Onde está o friso? Esse é o tamanho da folha. Esta carta é igual ao do Clermont, porte, o 7º porte Brasil-França, com uma tira de 280 réis, com margem razoável, e vai para o médico do Napoleão III. Ou seja, aquilo que vai além da realidade filatélica, que é uma coisa que é muito bem vista hoje na história postal. Ela encaixa perfeitamente. Eu disse, mas estou fazendo A4, agora cheguei nesta página aqui, empaquei. Vou botar ela de pé de novo. Falei, não, vou adaptar as outras duas, as folhas seguintes, para folha A3 mais 1/4. Por coincidência, não combinei com o Clermont e fiz uma página idêntica dele. Mas qual que é a mais com bonita? 430. Eu acho que empata. Essa aqui é uma 3 cartas de 430 na mesma página. Eu gosto de overlapping, o Clermont parece que mencionou que não gosta muito. Mesmo porque, neste caso, este overlapping esconde um pequeno rasgo nesta carta que está embaixo. Certo? Esta carta aqui tem um par picotado, que são 2 ou 3 conhecidas, tem uma trinca do 430, com o rasgo aqui embaixo, que são 2 ou 3 conhecidas, e tem a única conhecida com o numeral brasileiro em composição com o selo estrangeiro. Esta carta aqui, eu perdi um minuto para contar a história. Eu comprei no NEP, na Alemanha, na Suíça. O cara me manda a carta com o preço, registrado fora. A alfândega parou, levei 1 ano para tirar essa carta da alfândega, e ela custou 3 vezes mais do que eu paguei no leilão. 3 vezes mais. E 1 ano presa em Campinas, não sei aonde. Campinas. Viracopos. Bom, não tem nada a ver com essa apresentação, mas não mandem cartas de leiloeiros da Suíça para o Brasil por envelope que aparece o preço. Bom, adaptei esta página onde eu tinha 2 cartas, uma embaixo e uma em cima, coloquei 3 e enchi. É importante também se ter uma página 3 e uma carta só, que seria muito pouco. E a terceira página é outro porte, a mesma convenção, com 2 cartas que, por serem grandes, enchem uma página A3, A4 mais 1/3. Então, vou responder a sua pergunta agora. Minha preferência, e será a minha próxima coleção, nunca fiz, será a próxima. A gente vai mudando. É A4 conjugada com A4 mais 1/3 e nenhuma página A3. Mas A3 é uma experiência. Vários jurados elogiaram, porque é uma coragem. Na temática funcionaria melhor. E tem pouquíssimas coleções em A3. Bom, ainda estou no item de apresentação. Falei do tamanho da folha, vou falar de margem, sem nenhum quadro. Você curto e grosso. Para mim, margem, esqueça. Opinião própria. Alguém pode discordar. Tira o espaço da página, polui, linhas desnecessárias, uma linha no título, uma linha embaixo, basta. Margem lateral, para mim, é coisa do passado. Aqueles florões, coisinhas assim, o emblema do Império, coisas tradicionais em coleções antigas, para mim, hoje também estão fora de cogitação. Naviozinho em todas as páginas, porque é uma coleção naval, para mim está fora.
Agora, a folha de abertura tem que ter o propósito da coleção. Isso talvez o Clermont tenha falado alguma coisa diferente. Não vamos discordar, porque se houve diferenças, são pequenas. Tem que estar escrito o propósito da coleção. Tem que estar escrito o time range da coleção, o prazo que ela aborda. Tem que ter a estrutura e ou capítulos. E alguns jurados dizem obrigatoriamente a bibliografia, e eu discordo, e não ponho. Coloco minha bibliografia, você quer ver onde? Eu esqueci de mostrar. Aqui, ó. Cada convenção, cada companhia de navegação tem uma bibliografia diferente. Então, a bibliografia está aqui, ó. Nesta página é a bibliografia do Correio Marítimo Português. Correio Francês, Mensageria Imperial, entra na página respectiva. Tem mais de 50 livros mencionados na minha coleção. No rodapé da página, seria ridículo, e já vi várias coleções, apresentarem isto na sua página introdutória. Enche espaço, enche linguiça, mostra conhecimento que o cara não tem, porque listou livros. Bom, ainda nesse assunto, vou mostrar esta é a página da minha coleção, que ganhou o grande prêmio, um dos maiores grandes prêmios internacionais, que é o grande prêmio a cada 4 anos, que a FIP faz. Cada 4 exposições FIP tem um grande prêmio da melhor coleção do mundo. Esta foi a página de apresentação da minha coleção, que ganhou em Jacarta, onde o Clermont era jurado. Foi por isso que eu ganhei. Esta página de apresentação, hoje, um ano e pouco depois, está feia, está ruim, na minha opinião, não de dono da coleção, mas de jurado. Esta página mostra só a estrutura da coleção. Ela não fala do propósito da coleção, fala do time range lá em cima, 1806, 1877. Não explica por quê, mas fala. O time range tem que ser explicado por quê. Falando novamente de time range, uma coleção História Postal do Brasil, século XIX, é um título ruinzinho, viu? Na minha opinião. O que tem século XIX a ver? O ano 00 ou o ano 99? Uma coleção de História Postal Império do Brasil, muito comum no passado, no jurado moderno, é um temazinho bem ruim hoje. Império do Brasil é uma fase importantíssima na história do Brasil. Na filatelia, relativo. Império do Brasil é relativo. Essa coleção mostra os capítulos, a estrutura perfeitamente delineada e, basicamente, uma das razões para ter ganho o grande prêmio foi a originalidade de apresentar isso aqui. Ó. Coisa que, tudo que é novo, nunca ninguém fez antes, tem valor na cabeça dos jurados. Tem um quadro de Correio Mor brasileiro, antes de entrar no Correio Português. Isto, por exemplo, já é uma distorção, não deveria estar aqui, e estava, porque eu não tinha como fazer 8 folhas. Estou sendo autocrítico. Essa coleção ganhou o maior grande prêmio dos últimos 5 anos na história mundial. Mas naquele momento, não, é no momento, quem está do lado, e por aí vai. Vou mostrar minha nova, a primeira página da minha coleção, como ela irá para Singapura. Companhias de navegação servindo na América do Sul. Também encher linguiça, como fazia o meu grande amigo Paulo Comelli, 2 folhas de letrinha tamanho 7, para você ler e mostrar conhecimento, está errado. Isso aqui é companhias de navegação. Está aqui o propósito, em 2 linhas e meia, o tempo, que é difícil de explicar nesta coleção, porque é difícil explicar o começo, não o fim, vai até o PU, você vê que não tem data no título, companhias reguladas e com acordos com correios para transportar cartas, e a estrutura da coleção, que nada mais é do que esse mapa. A pessoa imediatamente se localiza do que trata a coleção, trata da América do Sul, não tem América Central. Capítulo 1. Capítulo 1.
o Atlântico Sul, ou seja, daqui até aqui. Capítulo 2, o Atlântico Norte, completamente diferente em termos de companhia de navegação. Capítulo 3, o Pacífico, seus subcapítulos, seus subtítulos. Essa acho que o jurado não perde tempo ao ler. Vamos ver a reação. Ficou melhor do que... E apresenta o propósito, apresenta o time range. Títulos e subtítulos. Já falei, vou repetir. Talvez a cada página da coleção não tenha que repetir o título principal da coleção. Eu, particularmente, não gosto. Tem muita gente que gosta e repete em todas as páginas. É uma poluição desnecessária. O que tem que aparecer é o selo, é a carta, é o conhecimento, é o tratamento da coleção, e não repetir o título toda vez. O subtítulo é meio mandatório. Falo depois disso aqui. Tipografia, não sei se é a palavra certa, mas eu quero dizer fonte, em inglês. Ou tipo, acho que não é tipografia que fala. Tipo de letra. Tipo de letra e tamanho de letra. Fonte em inglês é o tamanho. Aqui sugiro cuidado, letras muito grandes, do tipo 25 no computador, 26, só podem servir para o título principal da coleção. O subtítulo seria um exagero absurdo. Letras muito grandes ou pequenas demais na descrição das cartas também está errado, isso a cada um. Letras góticas também é um erro, acho que não pega bem, muito antigo. Letras complicadas, inclinações muito floridas. Cada capítulo tem que ter, cada capítulo ou subtítulo, uma introdução apresentando a peça representativa, não obrigatoriamente a mais rara. O que eu quero dizer com isto é que cada subtítulo, cada página de que entra num capítulo, não deve ser só descritiva. Ter uma peça significativa, determinante para o título, é mandatório, flui facilmente na cabeça de quem está vendo. Vou dar exemplos. Por exemplo, em vez de Mensageria Imperial, essa aqui é a companhia Royal Mail Steam Packet Company. A abertura do capítulo desta empresa de navegação. Abro com a primeira viagem do Teviot, primeira viagem da empresa de navegação para o Brasil. Existem duas cartas conhecidas, esta é uma delas. Isto é mais ou menos obrigatório, e já falou o Clermont, numa abertura de capítulo, escrever alguma coisa em cima. Você abre um capítulo para quê? Você tem que mostrar, escrever alguma coisinha. Aqui diz quando começou, quando terminou, por que começou, que porte cobrava. Poderia ter uma tabelinha com portes, que nesse caso seria muito complexa. Fala 3 highlights principais aqui sobre o assunto e a descrição a menor possível. Esta carta pertencia a um outro filatelista brasileiro e a descrição tinha 6 linhas. E a viagem inaugural da Royal Mail para a América do Sul. Outro exemplo, Clermont já falou, vou mostrar com a inclusão de carimbo. Esta aqui é a página da outra companhia de navegação, a Société Générale de Transport Maritime. Também tem um preâmbulo. Esta companhia, que era sediada em Marseille, tinha 4 carimbos de recepção para as peças que chegavam da América do Sul. Esses são os carimbos. Eram carimbos da companhia de navegação. Não repito aqui do lado nada, só mostro na primeira página os carimbos da companhia de navegação. Como mostro na primeira página os selos novos emitidos por uma companhia de navegação para uso naquela companhia. Não tenho aquela companhia porque não é a minha área, é do Tahiti. Senão eu gostaria de mostrar. E esta é a primeira carta conhecida, que o Clermont também conhece, do navio Savoy, da Société Générale. Esta é a página de abertura deste capítulo, desta empresa. E, obviamente, na página seguinte, não tem mais nada disso, só tem isto. Só. Não tem mais introduções, só tem a descrição de cada carta. Esse, por acaso, é o maior bloco conhecido desse selo numa carta. Da mesma empresa, já não precisa mais detalhes. Não repito o carimbinho,
que é lindo, né? Da Plata, da Argentina. Muito bom. Legenda da peça. Isso aqui é bem controvertido de novo. Longa demais, tira o brilho do material, já falei. E não demonstra conhecimento. Demonstra que quer encher linguiça. Tem que colocar o mínimo. Aquela que eu apresentei no começo, com 18 marcas postais, 200 portes, 3 línguas, 2 companhias de navegação, 4 convenções e 5 moedas, precisa de uma descrição razoavelmente longa. Menor que aquilo não dá. Deve ser concisa, já falou o Clerma, e só limitado ao tema. Alerta para quem gosta de tradicional e faz história postal. A tendência da pessoa que faz história postal é copiar a legenda da sua peça da coleção de tradicional para a história postal. Está errado. Por exemplo, uma carta que sai do Brasil com um selo de Dom Pedro, 100 réis, com a variedade tipo 4, da American Banknote picotada, com certas variedades, certa tipo de posição na folha, não precisa escrever isso na história postal. O selo tem isso, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso. Se for uma grande raridade, você destaca só a raridade. Não precisa dizer tudo sobre o selo. Precisa dizer o porte precisa explicar. A rota precisa explicar. O Clerma já falou, descrição quase ninguém lê, eu não sei se falou, talvez não tenha falado, mas é verdade. A coleção, o jurado não lê a descrição de cada carta. A coleção tem que ser entendida sem ler a descrição das cartas. Eu não escrevi isso, mas devia ter uma frase aqui. O leigo ou o jurado tem que olhar a coleção, ler a introdução obrigatória, a primeira página, olhar a coleção por cima, os subtítulos, talvez ler alguma introdução, preâmbulo de um subtítulo e não ler a descrição das peças. Não precisa. Se por acaso ele for ler a descrição de uma peça e essa estiver errada, você vai perder ponto. Então tem que ler e reler. Você tem que fazer certo, mas ninguém vai ler. Deve evidenciar pesquisa, isso eu já falei no começo. Não precisa ser lida, acabei de falar, para que se entenda a sequência da história. Destaque das raridades. Termino em 5 minutos. Tá bom? Ou menos. Destaque das raridades. A escassez é definida pela quantidade produzida ou número de peças conhecidas. Questionável e polêmica essa descrição. Mas o que eu estou falando é de destaque da raridade e não da definição de raridade. Como é que se destaca uma raridade? Nesse seminário que eu fui na Suécia em abril, o Jens, que é um expert, diz: você tem que colocar quadros, moldura, nas peças principais. Eu discordo. Como é que o jurado vai entender o que é raro? Eu coloco aquelas frasezinhas em negrito nas minhas peças, naquilo que eu acho que deve ser chamado a atenção com relação ao tema, e ao título e ao subtítulo. Outras pessoas não gostam disso. Já vi destaques de raridade, os mais absurdos, e é uma das áreas de maior número de erros numa apresentação. Gente que coloca na primeira página a legenda das raridades. Moldura vermelha para peças únicas. Moldura verde para peças que existem 3. Molduras azuis para peças que existem menos que 10. Moldura castanho para peças de relatividade relativa e ponto. Isso para mim, a apresentação perdeu um ponto aí. Vi coisas absurdas em destaques de raridade, uma coleção na classe de campeões da Suécia, que concorreu comigo uma vez. Não é nem eu nem ele ganhamos, não sei onde foi. E essa tinha como destaque de raridade, quase todas as peças tinham destaque abaixo, escrito em negrito, em vermelho, esse era o destaque, por uma particularidade absurda. Por exemplo, carta de Campinas a São Paulo, com o carimbo daquela estrela de Campinas, azul, com 2 100 réis, porte duplo. Embaixo, única carta conhecida, com 2 100 réis,
de Campinas a São Paulo com o carimbo de estrela azul. É verdade, é a única carta, mas é uma realidade besta, uma realidade boba, não é uma realidade nem regional. Existem dezenas de cartas com um selo só, com esse carimbo. Essa tem 2, e o mesmo carimbo. Bobagem total, ele fazia isso com a Suécia. Em todas as peças tinha uma frase com a realidade. Única carta conhecida no ano a convenção valia de 870 a 875. Única carta conhecida no ano de 872. De tal lugar para tal lugar. De Campinas para São Paulo, só se conhece esta carta, desta convenção, com este porte, durante o ano de 1872. 71 e 73 está cheio, mas ele tinha de 72. Achou que isso é raridade. Vai perder ponto. Na apresentação, pelo menos. Destaque de realidade não pode ser exagerado também. E tem muito exagero. Olha, isso aí é um assinte, né? Tem. Claro que eu peguei ninguém apresenta isso, né? Nem perto disso, até perto disso é um absurdo. Pode ser que aconteça. Estrelas necessitam espaço. Novamente vou falar de tamanho de página. Eu fiz uma página nessa coleção anterior, apresentada em página A3, sobre minha coleção de companhias de navegação. De novo, Royal Mail, nesse caso aqui estou falando da Colômbia, as primeiras emissões da Colômbia, primeira, segunda, terceira e quarta emissão da Colômbia, pagando porte interno, como pagaria aqui um olho de boi inclinado, por uma carta que vai ao exterior, com porte a cobrar. Essa peça aqui desapareceu, é única, numa folha A3, encaixa no tema, todas se encaixam no tema. Não gostei, mudei, estou colocando sozinha. Essas 2 na outra página, esta aqui não tem outra para colocar junto, está tirando fora, essa aqui vou comprar mais uma para fazer par. Não tenho saída. Ou parto para página A4 mais 1/3, onde esta aqui ficará muito pequena para ficar sozinha. Então, 6 também não combinou, na minha modesta opinião, um layout lindo, como estética. Apesar do Clema não gostar dessa superposição, e aqui não é a propósito, não tem rasgo, mas está muito branca essa parte da carta. Muito bom. Sameness. Sameness, não sei como fala em português. Similitude ou aborrecimento, ou... Não. Mesmice. Perfeito. Mesmice. Coleção de história postal, a maioria prima por mesmice. Isso aqui. Carta de papel A4, 2 páginas por carta, e é difícil sair. Isso que eu fiz agora aí, mesclando A3, colocando para cá, para lá, melhora. Monotonia. Mais nobre do que o mesmice. Isso aqui tem que sair disso. Tem que sair. Isso aqui é muito chato. Bom, último capítulo. A aquisição de material, vou ser bastante sucinto. Material é compromisso entre valor, raridade, estado, beleza e, principalmente, a significância no contexto. O comerciante só dá valor para isto aqui, a não ser que ele saiba a significância no seu contexto. Mas para você, o mais importante está aqui, na história postal. Se você não sabe explicar inconsistências postais, já me aconteceu muitas vezes, a carta linda, maravilhosa, essa carta na minha coleção fica uma beleza. Vou olhar, não consigo explicar postalmente. O porte, o navio, em que convenção está, o carimbo não bate, tem data esquisita. Não compra. É linda, hein? Não compra. Com o tempo você desenvolve o cheiro, coisa que você não pode sair comprando quando começa uma coleção pelo material, sem escolher o título direito, porque pelo cheiro você não tem olfato apurado ainda. O homem filatelista não é como o cachorro que perde o olfato. O filatelista vai ganhando.
Existem 5 cartas iguais conhecidas. Surge uma oportunidade para você comprar uma baratinha e meia feia. Não compre. Vai aparecer. Você vai se arrepender. Vai sobrar na tua coleção um dia. Está caríssima. E é determinante na história postal. E ilustra o seu... Última palavra. Título. Essa você deve comprar. Pagou caro. Mas paciência. Terminou, acho.